Deus fala: Anderson, coloca a tua casa em ordem. Eu falei: meu Deus, não, calma lá, não é bem assim. Mas agora é diferente. Agora existe uma maturidade. Mesmo assim, eu corri para casa. Falei: eu vou fazer pelo menos o meu dever de casa. Eu comecei a arrumar a minha casa. A calha que estava entupida lá, que tem um tempo que está entupida, chamei o cara para arrumar. Mandei eu arrumar o meu carro, porque também tem um tempo que estava batido, para ele arrumar. Falei: Senhor, eu sei que o Senhor está apontando para alguma coisa, mas eu quero começar com aquilo que eu já estou vendo, porque isso glorifica o teu nome. Eu sei que o Senhor está pedindo algo de excelência. Mas, no fundo, o que Deus estava querendo apontar? Ele estava querendo apontar para um novo tempo. Depois desses dias que eu vivi, o Senhor me fez entender que eu estava vivendo um ciclo na minha vida com a minha família. E aquele ciclo, ele estava terminando. Houve uma medida, um favor de Deus para aquele tempo. Deus, ele me tolerou naquele tempo do jeito que eu estava caminhando. Mas estava pronto para romper um novo ciclo. E para esse novo ciclo, Deus, ele precisava que eu entregasse algumas coisas. Eu não podia entrar num novo ciclo com pendências. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, verso 1. Senhor, toma, Pai, a tua palavra. Por este tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Ore comigo. Pai, obrigado por nos trazer aqui, Senhor. Obrigado por nos atrair até esse lugar. Eu sei que existe um propósito em tudo isso, Senhor. Portanto, eu te peço, Senhor, abra uma janela de favores sobre nós, sobre a tua igreja, sobre a tua noiva. Pai, nós precisamos te ouvir. As escamas precisam cair ao chão, Senhor. Pai, que uma manhã, um ambiente profético, Senhor, de revelação, seja liberado sobre as nossas vidas, e que a sua palavra, Senhor, penetre o nosso coração, o nosso entendimento e o nosso espírito, e ela gere, Senhor, o fruto pelo qual ela está sendo enviada sobre as nossas vidas nessa manhã. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos. Amém, Senhor. Eu quero dar um tema para essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. É uma palavra que Deus, ele já falou comigo, ele já me pegou, ele já me deu um aperto, e eu quero falar com você, e o tema é arrumando a casa para viver o plano maior. Não é um plano maior, é o plano maior. Essa palavra lida hoje aqui, ela falou comigo há muito tempo atrás. Eu tinha mais ou menos uns 23 anos. Eu estava fazendo as contas. Tem algumas coisas que acontecem com a gente, algumas palavras que Deus fala com a gente, que grava aqui dentro. Essa foi uma delas. Eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida. Recém-casados com a Pri, novos casados, não que a gente não esteja novo ainda, mas era mais novo. E Mateus 3 anos, Samara 1 ano, pagando aluguel, liderando uma empresa falida que a gente assumiu, uma empresa familiar que acabou vindo até nós e a gente lutando, totalmente endividada. E fora tudo isso, muito envolvido na igreja, muito atarefado, liderando adolescente,
cuidando de setores, com 23 anos. E como que isso daí podia dar certo? Eu não sabia. A gente só estava fazendo. A gente só queria fazer. A gente só estava linha de frente. Mas a verdade é que alguma coisa começou a dar errado. E é comum dar errado. Quando existe uma sobrecarga em cima da gente, alguma coisa acaba não saindo tão bem. E o lugar onde eu comecei a declinar foi o meu casamento, foi a minha casa, foi o meu relacionamento com a Pri. A gente começou a brigar muito. Casalzinho de novo, casado, por si já é um arranca-rabo tremendo, né? Primeiro ano de casamento, meu Deus. Mas aqueles primeiros anos foi, meu Deus, que luta, que dificuldade. E quando a gente não tem um discernimento, a gente descarrega em alguém aquilo que não é para ela. E a gente começou a brigar demais. A gente começou a discutir muito e se desrespeitar demais. Foi quando um dia eu estava no carro, eu estava no trânsito, ali na Vila Arens, e eu parei no semáforo e um caminhão ele parou na minha frente. E na traseira desse caminhão tinha uma palavra, estava escrito mudança. Quando eu parei atrás daquele caminhão, que eu li aquela palavra mexeu comigo. Eu tomei assim um choque e olhei para o lado e tinha uma farmácia do lado que tinha uma frase. E a frase ela estava meio desbotada, as duas palavras não dava para ler, mas o final dizia: na sua casa. E o Senhor ele disse que as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Naquela manhã, perto do meio-dia, eu ouvi essa voz falando comigo. E eu falei: meu Deus, eu preciso me posicionar. E eu fui para casa. Cheguei lá, eu me recordava que eu tinha lido esse texto sobre o rei Ezequias. E eu fui ler. E eu comecei ali a ser ministrado por Deus. E a partir daquela palavra, eu tomei uma decisão. Eu falei: eu preciso de mudança. A minha casa precisa de mudança. E eu comecei a cuidar da minha esposa da maneira que ela merecia ser cuidada. Eu decidi encarar a minha casa, a minha família, como um sacerdote, como um homem. Eu falei: eu tenho 23 anos, mas eu vou ser um homem. Eu vou honrar a minha família. E tido essa decisão, essa postura, as coisas começaram a mudar dentro de casa. Muito rápido. Foi muito rápido. Deus, logo depois de 1 aninho e pouco, nos deu o Samuel para coroar o nosso casamento. A empresa que a gente tinha muitas dívidas, Deus começou a abençoar muito e a gente pagou as dívidas. Antes que o Samuel nascesse, no ano de 2009, a gente mudou para a nossa casa nova. Deus nos deu um terreno, a gente conseguiu construir uma casa e em janeiro ele nasceu. A gente teve uma virada de página, uma atmosfera diferente dentro do nosso lar. Alguma coisa aconteceu com base na decisão que eu tomei. E eu lembro que assim, 25 anos, casado, bem casado, uma mocinha top, bonita, ela com um moço bonitão, gente, dá uma colher de chá, as crianças lindas. E eu lembro que a gente passou a ser referência dentro da nossa família, a gente passou a ser referência dentro da nossa igreja. Eu lembro que sempre tinha alguns eventos que fazia da escola bíblica dominical, uma coisa missionária, e sempre tinha uma premiação. E a premiação era sempre o pão da irmã Helena. Era o pão feito com fermento biológico, que só ela sabia fazer. Eu e a Priscila, a gente ganhou por uns 5 anos esse prêmio. Era o filho mais novo, a família mais nova, era a maior família, e a gente sempre ganhando. E assim, Deus nos deu esse presente de tocar vidas, de tocar famílias. E esse foi o maior prazer para nós. Não foi bens, não foi tudo isso que eu falei aqui, mas eu poder ser uma resposta para aquela geração. Aí eu estou aqui esses dias, sentado aqui,
E Deus fala comigo de novo. Deus fala: Anderson, coloca a tua casa em ordem. Eu falei: meu Deus, não, Karma lá, não é bem assim. Mas agora é diferente. Agora existe uma maturidade. Mesmo assim, eu corri para casa. Falei: eu vou fazer pelo menos o meu dever de casa. Eu comecei a arrumar a minha casa. A calha que estava entupida lá, que tem um tempo que está entupida, chamei o cara para arrumar. Mandei eu arrumar o meu carro, porque também tem um tempo que estava batido, para ele arrumar. Falei: Senhor, eu sei que o Senhor está apontando para alguma coisa, mas eu quero começar com aquilo que eu já estou vendo, porque isso glorifica o teu nome. Eu sei que o Senhor está pedindo algo de excelência. Mas no fundo, o que Deus estava querendo apontar? Ele estava querendo apontar para um novo tempo. Depois desses dias que eu vivi, o Senhor me fez entender que eu estava vivendo um ciclo na minha vida com a minha família. E aquele ciclo ele estava terminando. Houve uma medida, um favor de Deus para aquele tempo. Deus ele me tolerou naquele tempo do jeito que eu estava caminhando. Mas estava pronto para romper um novo ciclo. E para esse novo ciclo, Deus ele precisava que eu entregasse algumas coisas. Eu não podia entrar num novo ciclo com pendências. Nós não podemos entrar num novo ciclo com pendências. Tem uma palavra que desde o começo desse ano, Deus ele tem ministrado no nosso coração, e essa palavra, ela precisa queimar dentro da gente, todos os dias, que está em Isaías 43, 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova. É algo novo, é um ciclo novo. E isso que Deus apontou para mim esses dias aqui é sobre esse ciclo, é sobre esse tempo, é sobre esse momento. E eu tenho que te falar isso, querido, porque a gente vem, a gente ouve, a gente se emociona, mas o tempo ele chegou, o ciclo novo chegou. Ei, e eu vou te falar uma coisa: não foi para isso que você pediu, não foi isso que você pediu para Deus? Um lugar novo, pessoas novas, uma palavra nova, um ambiente novo. Não foi isso que você pediu? Não foi isso que você orou? Ei, chegou. Só que para a gente viver esse tempo, a gente precisa colocar a casa em ordem. Porque se você não colocar a casa em ordem, se eu não colocar a casa em ordem, você vai ficar para trás. Como assim? Ficar para trás? Você vai ficar para trás. Sabe que assim, eu tenho visto pessoas ficando para trás, até mesmo já aqui no nosso meio. Nossa igreja tem 1 ano e pouco, e a gente tem uma medida dentro da gente de valor. Nós somos especiais. Você é especial. Fala para quem está do seu lado e fala: você é especial. Você é especial. Mas deixa eu te falar, você não é VIP. Aqui não tem VIP. Não tem VIP. E assim, o problema é quando a gente se sente VIP. Nada satisfaz. Tudo é contrário do que você pensa. Sabe, qualquer palavra machuca, qualquer correção te faz voltar para trás. Nunca é o errado. Sabe, não vai. Quando a gente se sente assim, a gente não entra, a gente não avança, porque são algumas regras. Quando eu vou entrar numa empresa, eu tenho uma empresa, sou empresário. Quando eu vou entrar numa empresa, quando eu vou participar de uma concorrência, quando eu vou participar de um bid, primeiro vem toda a documentação necessária para a gente pedir. Se eu tenho uma pendência, eu não entro.
por isso não tem como ser diferente com Deus. Tudo que acontece na terra, todas as regras boas na terra, são espelhos do que acontece no céu. No céu aconteceu primeiro. Então não tem como a gente viver um ciclo novo com pendências. E eu vou te dizer por quê. Mesmo você, mesmo eu, sendo o especial que nós somos, como Deus nos ama, como Ele é apaixonado por nós. Mas existe uma coisa que é maior do que eu e é maior do que você. E você precisa compreender isso hoje. O plano de Deus para salvar o mundo é maior do que você. O plano de Deus para salvar o mundo, ele é maior do que você. Então, para você ser abençoado, você precisa estar dentro desse plano. E eu preciso te falar sobre esse plano. Eu preciso te falar sobre essa verdade, porque eu entendo com aquilo que Deus já falou comigo. Hoje aqui, Deus ele quer trazer um alinhamento. Sabe que Deus ele é muito bondoso com a gente. De tudo que a gente ouve, de tudo que a gente já ouviu, a gente tem a nossa igreja, a gente tem YouTube, a gente tem canais, a gente ouve podcast, a gente ouve tanta coisa. E muitas vezes a gente ouvindo tanta coisa, a gente ainda não está na sintonia. O céu ele tem uma sintonia, e essa sintonia ela muda. Talvez a gente está sintonizado na estação passada, e agora a gente precisa sintonizar para a estação que a gente está vivendo. Pastor Jean, por esses dias, ele tem falado sobre ambientes. Esses dias eu ouvi uma palavra, um trecho de uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio. Ele falou sobre ambientes. O espaço ele pode até ser o mesmo, mas o ambiente está mudando, a sintonia está mudando, e por isso nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Quando Deus ele me criou, quando Deus ele te criou, Ele colocou a eternidade em nós. Ele não fez a mim e Ele não fez a você para te perder. Jamais. Deus te fez um ser eterno. Ele te fez para viver com Ele. Você é a criatura dele. Você acha que Deus faria alguém falasse assim, ó, você vai ser parecido comigo, para depois descartar? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu não sei se você se lembra, se você se recorda, a primeira vez que você pisou na bola, a primeira vez que você mentiu para sua mãe, a primeira vez que você mentiu para o seu pai, a primeira vez que você brigou com seu amigo, a primeira vez que você traiu, a primeira vez que você ofendeu, a primeira vez que você enganou, vendeu alguma coisa para alguém com defeito. Você lembra? Pois é. Essas coisas arrancou a eternidade de você. Ela puxou você para fora. E no lugar que estava garantido já não está mais. Agora sobre a sua vida existe uma sentença. Você está sentenciado a morrer. Existe uma condenação sobre a sua vida, sobre a minha vida. Assim como aconteceu com Adão e Eva, os primeiros. Aconteceu com eles e depois deles com todos nós, porque todos pecamos. Adão ele foi sentenciado e Deus fala primeiro com ele: olha, você, além de você ter que trabalhar e do suor do seu rosto você comer e sustentar a sua família, ainda no final da sua vida você vai morrer, porque você veio do pó e para o pó você vai voltar. Para a mulher, de igual modo, ainda acrescenta um pouco mais. E você, mulher, além de tudo isso, ainda você vai ter dores de parto para você gerar. Só que o que anima a gente, a mensagem está pesada, né, gente? Eu não estou acostumado a pregar, tá? Então eu estou acreditando que vocês são a minha casa, vocês são a minha família. Então assim, pega leve comigo, beleza? Se estiver pesado, vocês falam aí. Mas eu não vou ficar falando só coisa pesada. Olha que coisa. A gente estava sentenciado, mas saiu uma terceira sentença.
que está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Coloca para a gente. Falando para a serpente, para o enganador, para o diabo: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Existiu uma terceira sentença, e pela primeira vez o plano aparece. Ele é levantado. E que plano que é esse? O plano é Cristo. Da semente da mulher, da semente de Maria, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, esmagaria. E o objetivo desse plano foi exatamente esse: pisar a cabeça da serpente, aniquilar a morte, o qual você e eu somos sentenciados, e por fim nos devolver a Deus, nos devolver para Ele a nossa eternidade nele. Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 4 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nele, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você é muito especial, meu lindo. Você é muito especial, minha irmãzinha querida. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não ia chegar a lugar nenhum sem ele. Ele é o plano. Ele é o plano. Olha só, esse plano ele já existia desde a fundação do mundo. Ele já estava pronto. E dentro desse plano já tinha um povo. E esse povo era você. O plano ele teve o seu cronograma. Ele começa no Éden. Ele atravessa gerações e gerações e gerações. E o seu destino final é a cruz. É o Gólgota, aonde Jesus ali pendurado, em João 19:30 diz: está consumado. Lá é o final do plano. Lá é a consumação do plano. Mas a gente precisa saber uma coisa sobre esse plano. Deus ele não é individualista. Ele não vai tratar você dentro desse plano como alguém isolado. Deus ele sempre vai buscar um povo. É por isso que quando ele vai falar sobre a nação de Israel, ele chama por um nome: Israel, o meu povo. É por isso que nós somos reconhecidos como a igreja, como a noiva. E isso é importante para que você entenda que você não pode ficar de fora. Você não pode agir, eu não posso agir como se Deus ele fosse tratar exclusivamente comigo. Olha, Deus ele trata conosco. Ele nos ajuda, ele nos consola, ele nos orienta no particular. Mas esse particular, ele tem um objetivo. E qual que é esse objetivo? É um povo. Veja na vida de Abraão, quando Deus ele chama Abraão para uma caminhada, para uma jornada. Gênesis capítulo 2, capítulo 12. Ele vai falar: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou levar você para uma outra terra e vou fazer você de uma grande nação. Sabe que a gente tem um problema que a gente precisa resolver, que é o problema do nosso orgulho. A gente volta e meia, a gente sente que a gente é muita coisa. Eu estou falando de mim, eu estou falando do Anderson.
Olha Abraão. Quem foi Abraão? O amigo de Deus. Deus levantou Abraão por um propósito: para fazer dele um povo. Então o objetivo não era Abraão. O objetivo não é você individual. O objetivo é um povo, o qual você está inserido. Quando Deus ele faz José passar por tudo que ele passou e levanta ele como governador, é para, através da vida de José, ele salvar um povo da fome e da sede, e preservar esse povo vivo dentro de uma nação onde eles poderiam, onde teria estrutura para eles se multiplicarem. Então a gente olha para José, a gente tira exemplos de José. Como é gostoso pregar sobre José, né? Esses dias o Dodô trouxe aqui o pastor Dodô trouxe aqui uma palavra sobre José. Eu falei, uau, que palavra! Como é gostoso pregar, uma pregação da pessoa, do personagem. Mas veja, nunca foi sobre José, sempre foi por causa de um povo que precisava ser preservado, que precisava ser multiplicado. Todo esse tempo, começando de Gênesis, o plano vai passando de geração em geração, em geração em geração. Quando chega Moisés, um príncipe, Deus coloca ele dentro do palácio, o faraó, um milagre do cestinho dentro do rio, chega até a porta. E agora Moisés é um príncipe, e você fala, uau, quero ser igual a Moisés, um líder, quero ter um ministério igual ao de Moisés, liderar. O que vier depois de mim está suficiente, o importante é ser um cara, um líder. Nunca foi sobre Moisés, foi sobre um povo que precisava ser liberto agora da escravidão. Então veja, Deus ele ama a unidade, meu querido amigo, meu querido irmão. Ele ama isso daqui, ó, eu e você. Ele é apaixonado por nós, que Ele quer nos abençoar. João 17, 21, Jesus ele diz assim, orando ao Pai, a fim de que todos sejam um, e como Tu, ó Pai, estás em mim, e eu em Ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, para que a gente seja um. E agora eu quero aplicar isso sobre você, para esse tempo, para esse ciclo. Deus ele está chamando a nossa atenção para arrumar algumas coisas, e a gente não pode mais ficar de fora. Não tem mais como ficar de fora. Você pode até estar visitando hoje a gente aqui. A gente nem perguntou hoje, né? A gente tem visitante. Tem visitante aí hoje? Tem visitante? Oh, quantos visitantes? Sejam bem-vindos, queridos. Bênção. Que honra receber vocês aqui, viu? A casa de vocês. Então a gente tem recebido pessoas, a gente tem assim visto pessoas se achegarem até aqui, estarem no nosso meio, mas não quererem fazer parte do meio. Sabe, eu entendo sua vida, eu vivi isso. A gente às vezes passa por lugares onde a gente se decepciona, onde a gente não encontra uma amizade. Eu não sei se você já participou de um culto assim. Eu participei de vários. Culto maravilhoso, todo estruturado, com telão, com o melhor som, com as melhores câmeras, com a melhor música. Mas quando acaba o culto, abre-se as cortinas e todo mundo vai embora, e você não é visto, e você não é citado, você não é como se você não existisse, e você fala, poxa, eu não quero fazer parte mais de igreja, eu quero só ouvir uma palavra. Ei, eu quero dizer para você que não tem como você ficar de fora, não tem como você não se entregar para esse tempo, não tem como. Então para esse tempo, Deus ele está pedindo para nós uma entrega maior. Ele está pedindo para a gente que
o nosso coração seja aberto. E todas as coisas que a gente tem que guardar, a principal delas é o coração, porque do coração procede os caminhos da vida, não é isso? Está escrito em Provérbios? É isso. Agora, existem tempo para todas as coisas. Existe até o tempo para o teu coração estar trancado. Mas chegou o momento que você precisa abrir o teu coração. Porque o que Deus Ele vai fazer, o que Ele está fazendo, não é só sobre você, é sobre um plano maior, é sobre uma cidade, é sobre a sua família, é sobre aqueles que você já não tem mais esperança de resgatar. Por isso assim, não tem como você resgatar, não tem como você cuidar, não tem como você ganhar, não tem como você ser exemplo, se você não estiver dentro desse plano. O que Deus tem para você é dentro do plano. E eu tenho, assim, vira e mexe, a gente recebe tanta gente linda aqui, tantos amigos, e às vezes eu percebo que você manda uma mensagem, um oi, um bom dia, convida para ir no PGA, convida para fazer alguma coisa. Muita gente vê muito bem e atende, mas eu percebo que tem muita gente que não fala, que não responde, que não contribui, não retribui, não topa. É tempo da gente se abrir, é tempo da gente se entregar. Existe uma família, existe um povo aqui dentro. Você precisa pegar amizade com essa turma. Os visitantes aí, é um pessoal que top, viu? Vocês precisam conhecer essa igreja melhor. Vocês precisam sentar com o André, precisam sentar com o Estácio, com o Jean, com a galera aí, com o Marcos. Cadê o tocador? Marcos tocador, está tocando lá para cima? Gente boa. A gente precisa marcar um café, a gente precisa participar de um churrasco, a gente precisa, a gente é família. E eu te digo mais, a gente está para caminhar junto, a gente está para sofrer junto. Tanta gente que nesse tempo tem passado dificuldades financeiras, portas fechadas, mas que não abrem. A gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para caminhar com você, a gente está aqui para fazer contatos. É isso, é a igreja. Eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. Ano passado, quando eu participei do Legendários, não sabia como que era aquele evento, caí de paraquedas lá, e não vou aqui falar para vocês como que é um evento muito abençoado, mas dentre as atividades que a gente fez lá dentro, a principal delas talvez seja a caminhada. A gente caminha muito lá dentro, e é sempre em grupos, em famílias. E eu lembro que dentro da minha família, do meu grupo, tinha um cara lá. Ele era muito obeso, e ele era muito debilitado. Ele andava coisa assim de 500 metros, parava e ficava ali com crises de asma. E a vontade que deu foi de deixar o cara. Foi assim, é um evento marcado, não é nada. Leva esse cara embora de volta. Ele não está bem da saúde. E quando a gente arriscou falar isso, a mensagem que a gente ouviu foi essa: ele é a tua família, carrega ele, anda com ele. E eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu não estou aguentando nem eu, com dor na hérnia, sabe, cansado, dor nas pernas. Mas a gente tira força de onde a gente não tem. Ei, você pode espremer qualquer um aqui dentro. Você está passando dificuldade, você está ficando para trás, pode gritar. A gente tem força para te ajudar. Às vezes não parece, mas a gente tem. Por 3 dias a gente ficou carregando aquele homem, as coisas dele. Chegou o momento, eu estava acabando, e teve um dia que ele ajoelhou e falou: Anderson, eu não consigo mais. Eu falei: você consegue. E a gente começou a orar junto, e a chorar junto. E depois daquela oração, aquele homem revigorou, ele falou: eu vou mais um pouco. É assim que a gente consegue. É assim. Por isso, lá em casa, César Cângela está ali no nosso PGA, a gente tem o nosso lema: ninguém fica para trás. Se algum líder, se alguém que está um pouco mais avançado, porque
coube a ele essa responsabilidade. Está muito lá na frente, e você que faz parte da liderança dele, está ficando para trás. Alguma coisa errada está com esse líder, porque ele só é líder para cuidar de você, para cuidar da sua vida, da sua família. Então Deus, Ele não é individualista. Ele é um Deus que ama o coletivo, Ele ama um povo. Coisa linda, ontem ali a gente foi na escola, Flávio, Rodrigo, bazar, momento de adoração. As tias ali falaram com as crianças, movimento social, e os irmãos felizes, animados. É isso, sabe? Pudemos entregar algumas roupas ali para quem está passando um momento de dificuldade, algumas cestas de alimento. É isso. Se não foi para isso que você nasceu, meu irmão, para que foi? Então a gente precisa de um alinhamento. A gente precisa de um alinhamento no nosso entendimento do que a gente precisa arrumar dentro da nossa casa, o que a gente precisa colocar em ordem. O rei Ezequias, a gente aprende com a história dele pelo menos uma coisa. As gerações, elas passaram, o plano atravessou reinos, povos, e quando chega até a geração de Ezequias, um povo já está estabelecido, um povo já está formado. A nação de Israel nesse momento já está dividida por brigas, por questões tolas. Davi, o grande rei, Deus colocou na mão dele uma nação que passou para o seu filho Salomão, e depois do seu filho, por questões tolas, o reino foi dividido. Israel de um lado, região norte, Judá do outro, região sul. Israel já tinha sido entregue, já tinha sido sitiada, levada embora por inimigos. O que resta agora é Judá, é Jerusalém, e o rei é o Ezequias. Você pensa de um mundo todo, o plano de salvação eterno estava ali naquele miolo, naquele pedaço, na mão do rei Ezequias. Mas uma coisa a gente aprende olhando para a vida desse rei: ele foi um rei quase, ele foi um homem quase. Coisa difícil é para a pessoa que ela não consegue entender, e por não entender, não consegue viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Tudo que a gente começa, a gente não termina. Tudo que a gente tenta, dá errado. A gente fala, agora vai, e não vai. Ciclos e mais ciclos. Ezequias, ele foi um rei que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Ele era um cara improvável, apesar de ser rei. O seu bisavô Uzias reinou sobre Judá por mais de 50 anos. Foi um rei economicamente bem sucedido, mas foi um rei que esqueceu os mandamentos de Deus e deixou que a idolatria se instaurasse dentro do reinado, desobedecendo à vontade de Deus. Ele também foi um rei injusto, socialmente falando, olhando para a história. O bisavô, o seu avô Jotão, seguiu a mesma linha. Agora, o pai de Ezequias foi muito pior. A Bíblia vai falar que dentre os reis, Acaz foi um dos piores reis que Judá já teve, porque ele se assemelhou aos reis de Israel, que praticaram a idolatria, e mais do que isso. Acaz, pai de Ezequias, ele se entregou a cultos de deuses pagãos. Ele fez dentro de Israel, dentro da cidade, altares para outros deuses, deixando o Deus do plano de fora. E como se não bastasse isso, ele também ofereceu os seus filhos no fogo para deuses estranhos. Então olha, Ezequias, ele não tinha referência de pai,
Mais do que isso, Ezequias, ele vivia agora na sua vida um trauma. Talvez ele pensasse na sua juventude: será que eu vou ser o próximo a ser queimado? Será que eu vou ser o próximo a ser destruído? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ezequias, ele decidiu ser diferente. 2 Reis 18:3. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Ele decide passar por cima. Ele não tinha referência de pai, ele não tinha referência de um líder para ele ser. Então os olhos dele se apagam para o seu pai biológico e olham para o seu pai Davi. Sabe que nesses dias que a gente está vivendo aqui nessa igreja, Deus, ele tem curado muita gente de questões paternas, questões familiares, aonde você não teve referência dentro da sua casa, dentro da sua família. Mães que maltrataram você, maltrataram a sua vida. Pai que nunca olhou na sua cara, que nunca te deu o valor que você sempre achou que mereceu, que é de seu direito. Deus tem curado muitas pessoas assim aqui dentro, porque você tem olhado para referências que você nunca viu antes. Deus tem levantado nesse tempo homens com referências de pai. E mais do que isso, nesse tempo Deus, ele tem se apresentado para cada um de nós como o nosso pai, como a gente nunca sentiu antes. Ezequias, ele começou muito bem. Quando ele olha para Davi, ele decide ser igual a Davi. Então Deus se alegra dele, o Senhor se alegra dele, e existe ali na vida de Ezequias um rompimento. E a Bíblia vai falar que Ezequias, ele derrubou os postes da deusa Azerá, ele derrubou os lugares altos. Ele, aquele encontro que ele teve com o plano, fez com que ele tomasse uma outra direção, ser diferente do seu pai. E ele foi, e a vida dele começou a ser transformada. A nação de Israel, de Judá, tomou um rumo totalmente diferente. Ano passado a gente teve o nosso imersão, Marcílio estava lá com os jovens, e o que aconteceu ali naquele evento foi algo sobrenatural. Foi sobrenatural. Eu vi Deus curando muita gente. A gente olha para as pessoas, a gente só olha a capa, né? Tá bonitinho, tá cheiroso, tá maquiada, tá bem vestido. A gente não imagina o que está ali dentro. A gente não imagina o sofrimento que está ali dentro. Naquele acampamento de jovens eu vi quantos jovens feridos, quantos jovens feridos na sua história como filhos, feridos dentro da sua casa, dentro de relacionamentos, histórias de abusos que estava guardado ali dentro, e foi colocado isso tudo para fora. Agora sim, aconteceu isso com Ezequias, mas veja, Ezequias, ele tinha tudo para dar errado. Agora as coisas mudam e ele tem tudo para dar certo. Mas no caminhar da sua jornada, o coração dele se esfria. E eu quero deixar esse conselho para o seu coração. A cura, ela é verdadeira. A libertação, ela é verdadeira. Deus te cura, Deus te liberta. Mas tem uma coisa que você não pode deixar: é o seu coração esfriar. Você não pode deixar o seu coração esfriar. Os primeiros dias do reinado foram maravilhosos. Aquela experiência fez ele caminhar em passos de vitória em vitória. Mas quando o coração de Ezequias esfriou, é nesse momento que se levanta a maior das batalhas que ele iria enfrentar: o rei da Síria, a maior nação de todas, a maior potência de todas. Você precisa ter esse entendimento na sua mente.
Você não pode manter o seu coração gelado e frio, deixar com que a chama se apague, porque o inimigo ele é estrategista, e no momento em que você estiver mais fraco, mais debilitado, é aí que ele vai vir com as maiores forças e os maiores ataques contra mim e contra você. E foi isso que aconteceu com ele. No momento em que ele estava mais fraco, em que a chama estava mais apagada, foi o momento em que se levanta essa grande guerra. Reis, 2 Reis capítulo 18, verso 14 e 16. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, que estava em Laquis, dizendo: errei, pare de me atacar e cumprirei tudo o que você me impuser. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. E Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Ele entregou tudo. Sabe o que Deus está falando com a gente hoje aqui de manhã? Quais são as suas concessões? Aí você está fora do plano, aí você está desalinhado, precisa de alinhamento, e por causa essa falta de alinhamento, falta a chama, falta o fogo, falta a alegria, e no momento que falta, vem a luta, e no momento da luta você está debilitado, e no momento que você está debilitado, o que você faz? Olha, o plano está passando sobre você, o reino ele está passando aqui. Você já parou para pensar o que você tem dentro de você? Você já parou para pensar o que você carrega? Ezequias ele carregava uma voz que dava sequência a um plano que estava chegando ao seu destino. Mas o que ele decide fazer? Ele decide pedir perdão para o adversário. Ele pede desculpa. Errei, me desculpa, eu não devia ter falado assim com vocês, eu não devia ter deixado de pagar o imposto. Eu vou te dar. O que você precisa? Eu te dou o que você precisar. Ei, o que nós estamos dando e para quem nós estamos dando? O Senhor tem feito, tem curado, tem transformado. Glória a Deus, aleluia. Mas chega um tempo em que as coisas se apertam, e se está apertado aí, dá glória a Deus. Não adianta você correr, não adianta a gente correr. Ezequias, ele precisava levantar um altar de adoração, ele precisava convocar o povo, ele precisava levantar: povo de Deus, vamos orar. Existe um inimigo que está falando que vai nos destruir, que vai faltar, que não vai deixar a gente vencer. Mas existe um Deus aqui em Israel, existe um Deus aqui em Judá, que nele nós temos vitória, a garantia está nele. Ele precisava fazer isso, ele precisava levantar um altar, ele precisava entregar o tesouro dele a Deus, que é a sua adoração, que é o seu clamor, que é a sua devoção. Mas a atitude dele foi entregar para o inimigo. São concessões. Até quando a gente vai fazer concessões? Não dá mais. Não dá mais. Pedro e João, ele está na porta do templo. O homem pede uma ajuda, um milagre. Ele olha para aquele homem e fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Você pode não ter prata, você pode não ter ouro, você pode estar passando por dificuldade, pode estar faltando, mas eu quero dizer para você que existe um dom aí dentro de você, um clamor que precisa ser entregue a Deus, precisa ser entregue a Ele, porque é dele. O plano estava passando as portas de Ezequias,
e ele não viu, e ele não percebeu. A Bíblia vai falar, capítulo 38, verso 1 que nós lemos, que por naqueles dias, adoeceu Ezequias de uma doença mortal. Aquela entrega indevida, aquele medo, aquele sentimento de fugir, aquele pânico, fez com que ele adoecesse. E Deus, ele é misericordioso. Ele manda o profeta lá e fala: arruma a sua casa, porque você não vai escapar. Deus estava falando assim: você começou bem, está acabando errado, mas por aquilo que você fez, pelas suas movimentações lá no passado, eu vou salvar você. Então arruma a sua casa, porque daqui para frente você só vai descer. Você está agindo errado. E Ezequias chora, e Ezequias pede, clama, e Deus manda o profeta voltar até lá e liberar a cura para ele. Ele foi curado. O tempo que ele viveu, Deus, como rei, Deus deu o dobro. Você tem a chance, a oportunidade de viver mais 15 anos. Começa o seu reino de novo. Só que você arruma a sua casa, cara. Você arruma a sua família, põe as coisas em ordem e vai. Aí Ezequias faz tudo errado. Ele joga tudo fora. Ele vive os seus últimos 15 anos pior do que os 15 primeiros, os 14 primeiros. A geração de Ezequias foi a geração mais profética que já aconteceu em toda a história. Dentro do tempo dele, contemporâneo a ele, estava profetizando Oséias, o profeta, Miqueias e Isaías. Existia uma nuvem taxiando aquela geração, e era um momento único, porque estavam se levantando os profetas para anunciar a chegada daquele que iria concluir o plano. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Verso 5. Então eu disse, Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafim, verso 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, escute isso, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Era a geração da santificação, da purificação. É necessário o perdão de Deus. É necessário. E sabe por que é necessário? Porque ainda existe uma mensagem a ser pregada para um povo que precisa ser salvo, que precisa ser alcançado. Cadê os nossos músicos? Quem vai cantar hoje aqui? Bora! Bora! Essa manhã é uma manhã de perdão. O Senhor, Ele tem aberto uma janela de favor para nós. Um ciclo onde Ele está sendo selado por um purificar dos lábios. Que o Senhor venha purificar os nossos lábios hoje aqui. Nós temos uma missão para fazer nessa cidade. Nós temos um povo para ganhar nessa cidade.
E isso não vai acontecer com a nossa boca, com a nossa mensagem por completo, por incompleto. Ela precisa ser completa, ela precisa ser santificada. Mas existia uma outra mensagem que Isaías estava pregando. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Essa era a mensagem que Isaías estava pregando. O plano estava passando, Ezequias não estava ouvindo, mas estava sendo pregado a mensagem de que o dono do plano estava chegando. O dono do plano estava às portas para concluir. Mas a mensagem também é a mensagem da graça. Isaías 55:1. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. É a mensagem da graça de Deus. A gente não merece estar aqui, mas Isaías estava gritando para aquela geração: ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham e comprem, comam. Hoje o Senhor, Ele está fazendo um convite para nós. É de graça. É de graça. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Existe uma graça, existe um favor de Deus aqui. Pode ser que até aqui você viveu uma medida em que na sua mente foi suficiente. Tá bom, mas você chegou no lugar errado. Existe uma medida maior para você, que está sendo liberado aqui, que está sendo liberado nesse ambiente. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa: isso que está sendo liberado para você, ei, é de graça. Sabe o que você precisa ter? Você precisa ter sede dele. Você precisa ter fome dele. Você precisa querer. Você precisa desejá-lo. Hoje precisa ter um rompimento. Precisa ser virado uma chave dentro de você, para você viver um novo ciclo de Deus. Não é mais do seu jeito, não é mais da sua medida. Ei, Deus já está falando faz tempo, é você que não está ouvindo.